Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro. Hoje eu quero compartilhar as minhas impressões sobre David Copperfield, do Charles Dickens. Há muito tempo eu queria ler este livro. Não existia nenhuma edição no Brasil com o texto integral do Dickens. Pela primeira vez, a editora Kozak Naif publicou David Copperfield e essa edição está muito legal. Eu vou mostrar um pouquinho dela para vocês. Ela já vem, né, com essa folha de guarda aqui, com o nome da obra, o nome do tradutor. Aqui nós temos também essas canetinhas que já dão um clima justamente do que é um romance. Muito interessante. É uma edição super caprichada, apesar do tamanho pequeno, ela está muito bem feita. Inicialmente nós temos uma pequena introdução do Charles Dickens. Ele fala que ele considera David Copperfield o seu filho predileto. Esse romance é considerado a grande obra-prima dele. Eu concordo, eu acho que sim. Eu li Grandes Esperanças e também Oliver Twist. Eu acho que esse livro está um pouco acima dos outros dois pela sua complexidade, pela forma como ele é escrito. Ah, Além do romance, essa edição também contém 3 textos críticos que são muito interessantes na sua abordagem sobre a análise do romance do Charles Dickens. O que eu posso falar sobre David Copperfield sem estragar o prazer da leitura desse clássico? David Copperfield conta as desventuras, digamos assim, do personagem título e protagonista David Copperfield, desde o momento que ele nasce até quando ele chega na maturidade, na velhice. Basicamente é um romance de formação. Ou seja, o gênero David Copperfield é esse. Basicamente consiste em descrever as experiências de vida de uma pessoa durante, pegando desde o período da infância até a velhice. Então, basicamente, o David Copperfield é um romance em primeira pessoa. Ele compartilha as suas experiências, né, conosco, nós leitores, as experiências tanto positivas como negativas. E o que essas experiências provocam na vida dele. David Copperfield é um livro bastante bem-humorado. Eu percebi nesse livro que o Dickens, em muitas vezes, ele usa um humor muito irônico, até mesmo um pouco sarcástico. Ele também faz uma crítica social à sociedade da sua época. Ele critica principalmente o sistema judiciário, a ineficiência do sistema judiciário na Inglaterra, a injustiça social. Então, além do David Copperfield, nós temos aqui uma galeria de 50 personagens. E cada personagem ele tem uma característica específica. É muito interessante a maneira como Charles Dickens ele vai descrever cada personagem. Então, nós temos aqui os irmãos Murdstones, que são, para demonstrar a maldade deles, o Dickens vai criar certas metáforas visuais muito interessantes. Nós temos também alguns personagens que representam pessoas de várias classes sociais, desde do endividado, do que aquele que está sendo endividado, que é o senhor acho que é Micawber, acho que é alguma coisa assim. Ele está sempre envolvido em dívidas e em um dos textos críticos é levantada a hipótese de que ele, de alguma maneira, ele
ele ilustra um pouco a situação que o próprio Charles Dickens viveu. Ele, de forma figurada, representaria o pai do Charles Dickens, que sempre se envolveu com cobrança de dívidas, e a cobrança de dívidas na Inglaterra era uma coisa que levava a pessoa à cadeia. Então nós vemos aqui que o David Copperfield é o romance mais autobiográfico do Charles Dickens. Nós temos um personagem que está sempre na infância, sofre muito, é muito rejeitado, sofre de abandono, e de certa forma ele espelha o próprio autor. Ele é uma espécie de alter ego do Charles Dickens em muitos aspectos. Inclusive ele durante algum tempo ele trabalha mesmo sendo criança em um lugar, enfim. E além disso, e principalmente por isso, nós vemos o nascimento, o surgimento de um escritor, porque o David Copperfield, ao longo da vida dele, ele vai se tornar um escritor. Então há muitas semelhanças entre o David Copperfield e o próprio Charles Dickens. Não que o Charles Dickens faça, através de David Copperfield, uma autobiografia ou uma biografia, digamos assim. Em alguns aspectos, ele vai procurar ele usa a figura do David Copperfield para falar sobre a sua própria vida, sobre as suas dificuldades, de uma maneira simbólica. O romance ele é bastante denso, mas ao mesmo tempo ele é fácil de ser lido, ele tem uma linguagem fácil. Eu achei uma leitura extremamente prazerosa. Ele tem mais de 1000 páginas, mas ele não é cansativo. E sem dúvida ele é um grande clássico, é uma obra que continua exercendo grande influência sobre autores de várias vertentes da literatura. Eu vi algumas semelhanças de estilo entre o David Copperfield e o Oceano do Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Inclusive, do David Copperfield também existe esse tributo com relação à literatura, porque de certa maneira o Copperfield busca, ele se refugia na literatura para poder superar as dificuldades que ele tem durante a infância. Então é um livro muito bonito, muito bem escrito, realmente mostra, ele é um livro que marca o ingresso do Charles Dickens na maturidade como escritor. E sem dúvida é o grande livro dele. Tá? Essa edição, o tamanho dela é pequeno, mas não se preocupe, a letra é grande. Eu encontrei durante a leitura alguns errinhos, algumas junções de palavras, mas nada que pudesse prejudicar a leitura. Depois que você terminar de ler, eu sugiro que você leia com muita atenção os 3 textos críticos sobre a obra. Nós temos aqui Os Anos de Aprendizagem de David Copperfield, que é uma análise da professora Sandra Guardini de Vasconcelos, muito interessante, professora da USP, tem um grande conhecimento de literatura inglesa. Ela faz algumas comparações, ela estabelece algumas relações entre o personagem e o autor, vale muito a pena ler esse texto. Nós temos também um texto do Jeremy Buckley. O Jeremy Buckley, ele também é um especialista em Charles Dickens, ele faz uma análise muito apurada da obra. E por final nós temos um texto mais curto da Virginia Woolf, que ela também demonstra a sua admiração pelo David Copperfield. Então vale muito a pena ler esse romance. É sem dúvida um dos livros mais interessantes do século XIX, uma obra que até hoje influencia, e eu fiquei emocionado no final. É um grande livro, apesar do tamanho dele ter um tamanho compacto, mas não se preocupe com isso, porque ele é um pequeno tesouro, né? Para mim ele se tornou um pequeno tesouro, ele é um pequeno grande livro, vale muito, muito a pena ler. Tá certo, gente? Então, esse foi meu comentário sobre David Copperfield. O Charles Dickens tem outras obras que também vale muito a pena serem conhecidas. Se você gostou, dê o seu joinha, espalhe na rede. Até mais com outros comentários.